O fisicvestibular.com.br oferece para você esse vídeo que vai ajudá-lo a entender a teoria sobre a experiência de Torricelli com algumas informações úteis e dicas. Pressão atmosférica. A atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar e outros gases com dezenas de quilômetros de altura que são atraídos pela gravidade da Terra e por isso sua densidade é maior em pontos mais próximos da superfície. Então, como a Terra atrai essa camada de ar, então é claro que ela vai estar mais densa, mais próximo da superfície, porque toda essa camada de ar é atraída em direção ao centro da Terra. E essa camada de ar, ela tem dezenas de quilômetros de altura. Então, apenas dezenas de quilômetros. Tá? Então, ela não é tão grande assim. Tanto é que eu coloquei um desenho aqui para você perceber. Tá vendo? Muito bem. Essa camada gasosa de ar exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhados, devido ao peso da coluna de ar que está em cima deles, sobre esses corpos, e que é chamada de pressão atmosférica. Como já vimos, tanto maior quanto mais próximo o corpo estiver perto da superfície da Terra. Por quê? Porque quanto mais embaixo ele estiver, maior vai ser a camada de ar, maior vai ser o peso dessa camada de ar. Então, maior vai ser a pressão atmosférica sobre a pessoa. Então, ela é maior quanto mais próximo você estiver da superfície da Terra, porque aqui embaixo é mais densa e tem mais coluna de ar acima de você. A coluna de ar, que origina a pressão atmosférica, ela acompanha a Terra em todos os seus movimentos de rotação e de translação. Muito bem. O físico italiano Evangelista Torricelli, 1608-1647, demonstrou que a pressão atmosférica ao nível do mar, guarde bem, ao nível do mar, equivale à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de altura de mercúrio. Então, ao nível do mar, Torricelli, ao nível do mar, ele pegou um tubo de vidro fechado numa das extremidades e encheu até a borda com mercúrio, Hg. Então tá aqui o tubo, tá vendo? Ele encheu o tubo de mercúrio. Então tá aqui o tubo cheio de mercúrio e isso aqui é uma tampa. Em seguida o que ele fez? Pegou essa tampa aqui, tampou a ponta aberta, tampou aqui em cima, invertendo o tubo e mergulhou o tubo. Essa ponta do tubo tá invertida, que tem a tampa, com a tampa, tá em uma bacia com mercúrio também. Soltando a ponta aberta, ele notou que a coluna de mercúrio descia até certo nível. Então o que ele fez? Tá vendo? Tá aqui o tubo fechado embaixo, aberto em cima, ele tampou aqui em cima. Aí com a tampa ele inverteu e colocou aqui dentro, tá vendo? Então ficou nessa situação. Aí o que ele fez? Tirou a tampa. Tirou a tampa. Quando ele tirou a tampa, ele notou que a coluna de mercúrio desceu até um certo nível, aí ela parou. O que ele fez? Mediu a altura da coluna de mercúrio no interior do tubo, tá? Aí o que ele fez? E em relação ao nível de mercúrio, no recipiente encontrou 76 centímetros ou 760 milímetros. Então aí o que ele fez? Pegou uma régua, veio aqui, mediu isso aqui, ó, tá? Essa altura aqui, ó, da superfície até aqui, ó. Então essa altura da coluna de mercúrio, ele encontrou 76 centímetros de altura ou 760 milímetros de altura, que é exatamente a mesma coisa, que é essa altura aqui, ó, tá vendo? Aí esse nível daqui até aqui deu 76 centímetros. Muito bem. O que ele fez em seguida? Ele observou que parte do mercúrio que desceu no interior do tubo escoou para o recipiente e que no espaço no interior do tubo, que está acima da coluna de mercúrio, não existe ar, sobrou apenas o vácuo. Então, a hora que aconteceu isso, que a coluna desceu, tá? Ele mediu aqui, achou 76 centímetros e é claro que o líquido, o mercúrio que estava aqui se escoou para o recipiente.
essa parte do mercúrio que estava na parte de cima. E é claro que se não tinha nada, só tinha mercúrio aqui, aqui desceu, aqui não sobrou nada, ficou só o vácuo. Então aqui você tem vácuo, e esse vácuo não faz pressão, tá? Então aqui você tem o vácuo, e ao nível do mar, essa altura aqui é de 76 centímetros. Aí ele concluiu que a atmosfera exerce pressão sobre a superfície do mercúrio dentro do recipiente. E como o mercúrio está em equilíbrio, repouso, a pressão no tubo no nível P, figura ao lado, é igual à pressão atmosférica no nível Q da superfície do líquido contido no recipiente. Então veja bem, que você tem, ó, você tem que a pressão aqui, ó, nesse ponto aqui, que é Q, que é a pressão atmosférica, tá vendo? Então, essas duas superfícies de fora do tubo aqui, o ar está exercendo pressão em cima dessas duas superfícies de mercúrio, empurrando ela para baixo. E o que ela está fazendo? Tem esse ponto P aqui no mesmo nível, ela está equilibrando o peso dessa coluna de mercúrio aqui. Então, a pressão no ponto Q, lá fora, é a mesma que a pressão aqui no interior do tubo, nesse mesmo nível aqui. Então, PP, pressão em P, é igual à pressão em Q. Mas a gente sabe que a pressão atmosférica, a pressão é dada por dGH. Então, a pressão é dada por dGH, a pressão devida à coluna dessa, a altura dessa coluna de mercúrio, que é a própria pressão atmosférica aqui fora, tá? Então, ela é dada por densidade, a gente já viu isso, teorema de Stern, densidade do mercúrio vezes G vezes H. Repetindo, então a pressão atmosférica aqui fora, ela é a mesma, tá? Ela equilibra a pressão exercida nesse ponto P pela coluna de mercúrio aqui. Então nós vamos calcular a pressão no ponto P devido à coluna de mercúrio, tá? E ela é dada, que ela é a própria pressão atmosférica, por dGHD, a densidade do líquido que está acima do ponto P, que é o mercúrio. Então, lembrando que o G, agora nós vamos pegar valor bem real, tá? G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, densidade do mercúrio 13,600 kg por metro cúbico. Então, nós vamos ter que PP é PQ, tá? Então, dGH vai dar 13.600 vezes 9,8, 13.600 é a densidade do mercúrio, 9,8 é o G, a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio que ele mediu ao nível do mar. Então, o que que deu? Deu 1,01 Newton por metro quadrado, e a gente já sabe que o Newton por metro quadrado é o Pascal. Então, quem é isso? Esse é o valor da pressão atmosférica medida ao nível do mar, ao nível do mar. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente 1 Pascal, ou 1 Newton por metro quadrado, que é a... Torricelli fixou uma escala vertical graduada no tubo de mercúrio utilizado nessa experiência. Então, aqui está a nossa experiência, tá vendo aqui, ó, esse tubo aqui de mercúrio, tá? Ele veio aqui e fixou aqui uma escala graduada. Aí ele criou quem? O barômetro de mercúrio. E me desculpem aqui, por favor, a hora que a gente fez essas contas aqui, esse número 13.600 vezes 9,8 vezes 0,76, ele vai dar 1,01, me desculpe de novo, vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é o Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional, tá? Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica ela vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Desculpe novamente. Então, Torricelli fixou uma escala vertical graduada no tubo de mercúrio utilizado nessa experiência, obtendo dessa forma um aparelho de medição da pressão atmosférica, que é o barômetro de mercúrio. Guardem bem, aparelho que mede pressão atmosférica é o barômetro de mercúrio, baseado lá naquela experiência anterior do Torricelli. Barômetro de mercúrio. Muito bem. Se o líquido fosse água, guarde bem essa informação que ela pode ser útil para você no futuro. Se o líquido fosse a água e a densidade da água no sistema internacional é 10⁻³ kg por metro cúbico, jogando na fórmula, a pressão é dGH
tá? Então, ao nível do mar, nós vamos fazer essa experiência ao nível do mar, tá? Então, é 1,01 vezes 10 à quinta, densidade da água 10 à terceira, G9,8, altura da coluna de água. A altura da coluna de água vai dar 10,3 metros, guarde bem essa informação, tá? Se então, no barômetro, se ele fosse de água, tá, ao nível do mar, ele ia equilibrar uma coluna de água que teria 10,3 metros de altura. O que você deve saber, informações e dicas. Muito bem. Veja bem, aqui está de novo o barômetro, tá? Tá aqui a cuba, só para você ter uma ideia. Esse tá, é o termômetro, aqui está o tubo, tá? Aqui está o tubo, tem mercúrio e aqui em cima você tem o vácuo. Então, o barômetro, que é o barômetro de mercúrio, ele serve para medir pressão atmosférica, tá? Medição de pressão atmosférica. Mas também ele pode medir a altitude de um lugar. A altitude de um lugar. Por quê? Porque a pressão é dada por densidade do líquido, no caso mercúrio, vezes G vezes H. Tá vendo? É função da altura H. Então, à medida que você está variando a altura H, você está variando também o valor da pressão, tá? É claro que, então, para cada altura você tem uma pressão. Então, esse barômetro também mede a altitude de um lugar. Como nós já vimos, eu estou repetindo porque é importante, se a experiência de Torricelli for realizada ao nível do mar, mas com água, cuja densidade é 13,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura da coluna de água será aproximadamente igual a 10,3 metros. Já vimos. Então, aqui está o nível do mar, tá? Você levou lá o barômetro do Torricelli, está aqui, ó, tá? Então, agora é água que você tem. Então, a hora que você colocou lá, você tem o vácuo aqui em cima, aqui está a pressão atmosférica ao nível do mar, empurrando essa água para baixo, tá? Essa pressão equilibra a pressão no interior do tubo, e para que aconteça o equilíbrio aqui, essa altura da coluna de água tem que ter 10,3 metros ao nível do mar. Muito bem. Os manômetros, medidores de pressão também, eles utilizam a pressão atmosférica como referência, medindo a diferença entre a pressão do sistema, eu botei aqui um exemplo, tá? O gás está aqui dentro, então ele mede a diferença entre a pressão do sistema do gás que está aqui dentro e a pressão atmosférica lá fora. Essas pressões chamam-se pressões manométricas. Se a experiência de Torricelli fosse realizada no cume de uma montanha muito alta, a altura da coluna de mercúrio será menor que ao nível do mar, pois a pressão atmosférica diminui com a altitude. Ao nível do mar, a pressão P2. No alto de uma montanha, a pressão P1. Então, a pressão ao nível do mar é maior que a pressão no alto de uma montanha. Por quê? Porque ao nível do mar você tem uma coluna de ar maior do que a coluna de ar que está acima desse ponto aqui, que é no alto de uma montanha. Então, quanto maior for a altura da coluna de ar, maior é a pressão. Então, ao nível do mar, a coluna de ar tem maior altura, maior peso, maior pressão, tá? Então, guarde bem essa informação. A pressão atmosférica diminui com a altitude. Outra informação importante. A altura da coluna do líquido utilizado, no nosso caso é o mercúrio, ele não depende da seção reta do tubo, ou seja, da grossura do tubo, da espessura do tubo. Assim, ao nível do mar, as alturas das colunas de mercúrio das figuras 1 e 2 são as mesmas, 76 centímetros. Tá vendo? Ó, a espessura, a largura desse tubo aqui é pequena, a desse aqui é maior, não interessa. A experiência foi feita ao nível do mar, independente da espessura, tá? Da coluna do líquido utilizado, a pressão é a mesma. A pressão atmosférica, já vimos, depende da altitude. Por quê? Porque a pressão atmosférica é a densidade do ar vezes G vezes H, conforme mostra o gráfico. Então, eu coloquei aqui o gráfico para você ter uma ideia só, tá? Então, em Campinas, São Paulo, tem uma altitude de 540 metros, está aqui Campinas, está vendo? Ó, a pressão é menos que 760, que é o nível do mar.
Quando chega na Bolívia, em La Paz, já caiu aqui, ó, para 300 e pouco, tá vendo? E na Concagua Argentina, no ponto mais alto, tá vendo? Ela diminuiu mais ainda, tá entre 120 e 170 milímetros de Hg. E no Everest, que é o pico mais alto do mundo, que tem uma altura de 8.850 metros, ela cai mais ainda, tá? Tá próximo dos 120 milímetros de Hg. Então, esses são os exemplos práticos, tá? De valores da pressão atmosférica, para mostrar para você que ela diminui com a altitude. Continuando. À medida que a altitude aumenta, a pressão diminui e o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Em La Paz, de altitude 3.650 metros, a pressão cai para cerca de 507 milímetros de Hg. Então você vai lá na Bolívia, em La Paz, tá? Que tem essa altitude, a pressão cai para 507, sendo que o nível do mar é 760. O ar fica rarefeito, muito rarefeito. E a quantidade de oxigênio nesse ar fica cerca de 40% menor que é o nível do mar, dificultando a respiração. Lá em La Paz, na Bolívia, a água ferve a 90 graus Celsius, sendo que o nível do mar ela ferve a 100. O ar menos denso se faz com que os corpos em movimento, por exemplo, bolas de futebol, enfrentem menor atrito aerodinâmico e se tornem mais velozes que ao nível do mar. Por isso os atletas não gostam de jogar na Bolívia. A pressão atmosférica depende, além da altitude, da temperatura do ar. Maior temperatura, o ar fica menos denso. Por quê? Porque quando se aquece, ele se expande. Tá? Então ele vai ficar menos denso. Se ele fica menos denso, é claro que você vai ter menor pressão atmosférica. Então ele depende da altitude, da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a pressão atmosférica diminui, e da umidade do ar. As moléculas de vapor d'água são mais leves que as do oxigênio e nitrogênio, que compõem a maior parte do nosso ar atmosférico. Portanto, quanto mais úmido o ar, uma bexiga sobe, porque o gás do seu interior é menos denso que o ar ao redor, tá? Então, se ele é menos denso, ele é menos pesado, aí a bexiga sobe. E à medida que ela sobe, seu volume vai aumentando. Por que o volume aumenta? Porque a diferença de pressão entre a pressão do gás de dentro, que está dentro da bexiga, e a pressão cada vez menor fora dela, porque à medida que ele vai subindo, a pressão vai diminuindo. Então ela vai gerar uma força resultante que empurra o plástico da bexiga para fora. Então, à medida que ele vai subindo, a pressão atmosférica do ar aqui ao redor vai diminuindo. Se ela vai diminuindo, tá? Então é claro que ela está comprimindo menos a bexiga. Então o volume da bexiga vai aumentando, porque a pressão do interior do gás da bexiga é maior que a pressão externa. Então, à medida que você vai subindo, a pressão do gás a pressão interna fica maior que a atmosfera, porque a pressão atmosférica vai diminuindo, tá? E o balão vai aumentando o seu volume. Os barômetros aneroides baseiam-se na deformação que variações da pressão atmosférica provocam em cápsulas metálicas de paredes onduladas e flexíveis e cujo interior tem o vácuo. Quando a pressão atmosférica aumenta, ela provoca uma compressão na câmara, na cápsula do barômetro, e quando a pressão diminui, verifica-se uma expansão da câmara da cápsula. Essas oscilações são transmitidas ao eixo do ponteiro, que se encontra associado a um mostrador que indica essa variação de pressão. Esse instrumento pode ser usado no âmbito do estudo das alterações meteorológicas, utilizado em meteorologia, tá? Como é que funciona assim, tá vendo? Aqui você tem uma cápsula de vácuo, esse é o barômetro aneróide, cápsula de vácuo. Pressão aumenta, tá? Essa cápsula diminui de tamanho. Então, como ela diminui de tamanho, o volume dela diminui, tá vendo que você tem um eixo. Essa diminuição é transmitida ao eixo, que transmite até o ponteiro, que marca essa diminuição de volume dela, que corresponde ao aumento da pressão. Se a pressão diminui, tá vendo? Essa cápsula aumenta o volume dela.
esse aumento é transmitido ao eixo, que transmite até o ponteiro, que marca essa variação de pressão, tá? Então, esse é um barômetro aneroide e ele é muito utilizado no estudo das alterações meteorológicas. Se você pegar uma lata de óleo totalmente vedada, e se você fizer apenas um furo nela, o óleo não escoará. Então você tem aqui um furo, tá? Tá vendo? Um furo eu virei de ponta cabeça, não escoou. Por quê? Porque a pressão externa, a atmosférica, é maior que a interna, que está lá dentro dela, exercida pela coluna de óleo sobre a lata. Então, se você quer fazer o óleo escoar com facilidade, você deve fazer 2 furos na mesa. Um para que a pressão atmosférica compense a pressão de um dos furos, também atmosférica. E o adicional, que é claro que é aquela do óleo, faz com que ela saia da mesma. Então, 2 furos, tá? Aí quando você gira, o óleo escoa. Por quê? Porque você colocou lá dentro a pressão atmosférica, as pressões lá dentro ficam igual. Sobra no outro furo, tá? A pressão exercida pelo óleo lá dentro, que faz com que ele escoa. Então só escoa com 2 furos e não com um furo. Consequência disso, atualmente é bastante comum o uso de embalagens que recebe a designação fechada a vácuo, porque dentro dela tem vácuo. Elas possuem geralmente um pequeno anel ou um lacre de borracha preso em sua tampa. Só se consegue abrir facilmente o recipiente quando esse anel é retirado. Por quê? Porque, é claro, que se está tampado, você tem o vácuo lá dentro. E aqui fora você tem a pressão atmosférica. Então você vai ter que, para tirar a tampa, você vai ter que vencer a pressão atmosférica. O que é difícil, é muito mais difícil de retirar. Então o que você faz? Quando você retira o anel, você retira o lacre, o ar entra. Aí a pressão interna fica igual à pressão externa, que é a atmosférica. Aí fica mais fácil você abrir a lata. Muita atenção nessa teoria aqui, tá? Porque ela aparece muito em vestibulares. Na figura, uma garrafa está totalmente fechada, essa daqui, tá vendo? E a outra aberta é essa, cada uma com um orifício, um furinho, uma altura H da superfície líquida. Essa daqui, tá? Tem um furo, altura H, essa é fechada. A aberta também tem um furo na altura H. Na fechada, essa daqui, o líquido não vazará. Por que que não vaza? Porque a pressão externa, a pressão atmosférica aqui fora, é maior que a pressão interna aqui dentro, tá vendo? Porque a pressão interna aqui dentro é devida apenas à altura da coluna líquida. Porque aqui você não tem pressão exercendo, tem o vácuo, está tampada, tá vendo? Então, a pressão aqui fora é maior que a interna aqui, então não vai vazar líquido. Já na aberta vaza. Por quê? Porque, veja bem, agora ela está aberta, então aqui na superfície você tem a pressão atmosférica empurrando isso para baixo. E aqui dentro ainda do líquido, apesar de você ter, além de você ter a pressão atmosférica empurrando, você tem a pressão devido à altura da coluna líquida. Então a soma dessas duas pressões fica maior que a da pressão atmosférica lá fora. Isso faz com que o líquido vaze. Então, se a garrafa tampada não vaza líquido. Aberta, o líquido vai vazar sim, tá? Observações, 2 observações importantes. Se você fizer um pequeno furo na garrafa fechada, tá? Que não vazava líquido, acima da superfície, aqui acima da superfície líquida, tá? Ela se comportará como se fosse aberta e a água vazará. Então, se você fizer um furo qualquer aqui em cima da superfície líquida aqui, ó, tá vendo? Em qualquer lugar aqui em cima, a água vaza porque aí ela vai se comportar como se fosse aberta, é lógico. O furinho aqui faz aparecer uma pressão atmosférica aqui, tá bom? E o alcance da água, isso é importante, mas não demonstrei, mas você procura guardar essa informação, que é importante. O alcance da água que jorra da garrafa aberta será máximo, tá? Então vai ter um maior alcance horizontal quando o orifício tiver uma altura H que é igual a galinha sobre 2. Então, na aberta a gente já sabe que o líquido vaza pelo furo, tá? E o alcance horizontal será máximo quando essa altura H aqui, ó, for metade da altura da coluna líquida. Vasos comunicantes com líquidos imissíveis.
Vasos comunicantes. Pelo teorema de Stirling, se os pontos da figura abaixo estiverem na mesma profundidade, mesmo horizontal, mesmo nível de altura, no interior de um mesmo líquido em equilíbrio, eles suportam a mesma pressão. Por esse motivo, a superfície livre de um líquido em equilíbrio é sempre plana e horizontal, está sempre no mesmo nível. Então, se você traçar uma linha horizontal, todos os pontos dessa linha no interior de cada um desses líquidos suportam a mesma pressão. Por quê? Porque acima de cada ponto tem sempre a mesma altura da coluna líquida. E se você traçasse outra, então a pressão em A, B, C, D, E e F é a mesma. Se você traçasse outra reta horizontal aqui, tá? A pressão em cada um desses pontos seria a mesma. E a pressão em cada um dos pontos da base é a mesma, por quê? Porque na mesma horizontal, todos os pontos suportam a mesma pressão. Se você analisa bem aqui as figuras abaixo, tá? Então, é o problema da pressão na superfície líquida. Então, você tem 3 casos. Se o tubo estiver aberto, tá? Então, você tem aqui a pressão atmosférica agindo sobre a superfície livre do líquido aqui em cima. Então, aqui você tem a pressão atmosférica. Se estiver tampado, que tiver vácuo, na superfície do líquido aqui em cima não vai ter pressão nenhuma. E se você tiver um determinado gás aqui, tá? A pressão exercida na superfície do líquido aqui vai ser a pressão exercida pelo gás. Como resolver exercícios com líquidos que não se misturam? Então, por exemplo, você tem 3 líquidos, 1, 2 e 3. Então, como é que você faz? A primeira coisa que você faz, você escolhe um ponto que separa os líquidos, tá? Um líquido do outro, um líquido immiscível do outro, e traça uma linha horizontal. Essa linha horizontal, aqui no nosso exercício, tá? No nosso exemplo, tá? Então, todos os pontos dela suportam a mesma pressão. Então, a pressão no ponto P é a mesma que no ponto Q. No ponto P, veja bem, vamos calcular a pressão no ponto P. Quem é? A pressão no ponto P é a primeira, ele está aberto, é a atmosférica, mais a pressão devido ao líquido 1, que é D1GH1, mais a pressão devido ao líquido 2 de altura H2, que vai ser D2GH2. E a pressão no ponto Q, aqui no ponto Q, olha só no Q, aqui tem vácuo, não tem pressão nenhuma, tá? Então vai ser 0 mais a pressão devido à altura da coluna de líquido 3, que é D3GH3. Aí o que você faz? Iguala as duas, e quando você iguala as duas, você vai resolver isso aqui e achar o que é pedido. Para você entender um pouquinho melhor, eu peguei um exercício, exemplo da Unesp. Então, uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás que contém butano, ele conecta a válvula do botijão um manômetro em forma de U contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura, tá vendo? Ó. Considere a pressão atmosférica 10 a quinta Pascal, o desnível aqui 104 centímetros de mercúrio e a área a seção do tubo 2 centímetros quadrados. A densidade do mercúrio 13,6 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico ou Pascal, e o G10. Calcule. A pressão do gás em Pascal. Muito bem. A pressão do gás é a mesma que no ponto A. Então, a gente traçou aqui ponto A e ponto M, tá vendo? Então, no ponto A e no ponto M, a gente já viu que a pressão é a mesma, porque tem o mesmo nível horizontal. Então, a pressão no ponto A é a mesma que no ponto M, então vamos achar a pressão no ponto M. A pressão no ponto M, que é do gás, é aqui, ó, no ponto M aqui, é a atmosférica, porque o tubo está aberto, mais a pressão devido à coluna de mercúrio aqui, tá? Que é a densidade do mercúrio, 3,6 vezes 10 a terceira, vezes o G10, vezes os 104 centímetros, que é 1,04 metros. Então, a pressão no ponto M é a mesma que a do gás. Fazendo essas contas, a pressão do gás vai dar 1 vezes 10 a quinta, mais esse valor aqui, que vai dar 1,44 vezes 10 a quinta. Pressão do gás vai ser 2,44 vezes 10 a quinta Pascal. E depois ele quer que força ele aplica na superfície do mercúrio aqui no ponto A. Aqui no ponto A, a pressão do gás é força sobre área. A pressão do gás no ponto A nós já chamamos que é 2,44 vezes 10 a quinta. Ela vai ser a força sobre a área. A área ele forneceu é 2 centímetros quadrados, que para metro quadrado vai dar 2 vezes 10 a menos 4.
Fazendo essas contas, tá? A força que vai surgir aí vai ser 48,8 newtons aqui, ó. Então isso aqui vai suportar uma força, tá? Aqui no ponto A, de 48,8 newton. Se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, inscreva-se. O Físico